Então, primeiramente, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, dia 29 de outubro, turma do horário EF-Tarde. Nós vamos falar hoje sobre alguns elementos de máquina que trabalham dentro das nossas montagens, dentro dos nossos componentes, que trabalham em conjunto com nossos componentes. Nós falamos ao longo agora da nossa disciplina, nas últimas aulas, sobre elementos de fixação permanente e móvel. Falamos elementos de apoio, os mancais e rolamentos. Falamos sobre um elemento móvel que é o eixo, né, juntamente com a chaveta, que é um elemento que trabalha em conjunto com o eixo. E os elementos agora ligados ao eixo para transmissão de movimento são quem? As polias, engrenagens e rodas dentadas, que são transmissão por corrente, que é justamente o assunto da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Lembrando também que este material didático está presente dentro do nosso AVA. Pessoal, como é teoria hoje, eu coloquei na aula de terça-feira, ok? Então, entrando lá na terça-feira, vocês vão ver lá, ó, polias, engrenagens, rodas dentadas. Tranquilo? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar agora sobre correias e polias para transmissão de potência. Quando você fala em transmitir movimento de um eixo a outro, de um elemento a outro, essa transmissão ela não é feita de forma aleatória nem empírica, tudo é pré-definido e dimensionado. Então, um dos elementos responsáveis pela possibilidade de transmissão de potência são as correias, que trabalham em conjunto com as polias. Professor, mas o que é uma polia, o que é uma correia? Primeiramente, correia, né? É uma cinta de material resistente e flexível, tal como couro, borracha ou lona aramada. Hoje em dia, dificilmente você vai ver uma correia de couro, tá? Não se usa mais correias de couro, hoje em dia elas são de borrachas ou de lonas. No caso aqui, nós vamos apresentar a vocês. Essa aqui é uma borracha de lona, tá? É uma borracha industrial para transmissão de potência. Flexível, extremamente resistente, tá? Que serve para transmitir força e movimento entre polias. O que é uma polia? Polia nada mais é do que uma roda, tá? Tal pode ser metálica ou não metálica, lisa, dentada ou sulcada em sua periferia. Periferia é essa região externa aqui de cima, ó. Ok? Fixa num eixo rotativo acionada por uma correia a fim de transmitir movimento. Então, quando a gente falar que ela pode ser metálica ou não, essa no meu caso aqui ela é metálica, ela é de alumínio. Lisa, essa aqui não é lisa, não é sulcada, essa aqui ela tem, não é dentada, desculpa, é uma sulcada, ela tem um canal aqui, ó, na periferia dela, tá? E transmite com o movimento, trabalhando em conjunto com as correias. Então a correia ela se encaixa na polia, a partir do momento que ela se encaixa, ela transmite movimento com uma outra polia que estaria nessa posição aqui da minha mão. Então você está transmitindo movimento de um elemento a outro. A correia ela se encaixa corretamente no canal da polia, ok? Aqui é uma definição geral dos dois elementos. Existem diversas formas de correias, nós vamos mostrar algumas agora para vocês, e a polia ela acompanha a geometria da correia. Logicamente, a correia precisa apoiar sobre uma polia, consequentemente, então, se a gente falar, por exemplo, de uma correia plana, a polia que trabalha nela tem uma periferia plana, ok? Correia plana tem várias funções, não também, além de transmitir potência, ela pode trabalhar como transportadora, a gente vai mostrar aí para vocês. A correia, então, qual que é a função desse conjunto de transmissão de potência? Nessa imagem aqui embaixo, ó, ponteirozinho vermelho aparece aí para vocês, nós temos uma polia, uma segunda polia maior e uma outra terceira polia. Essa polia menor aqui, ó, está ligada no motor, que transmite movimento por meio desse elemento flexível, que é a correia plana, para esta outra polia maior, tá? E essa terceira polia, ela trabalha apenas como esticadora, né, para dar tensionamento à correia. Então, você transmite movimento entre eixos distintos por meio de um elemento flexível. Logicamente, é um conjunto, correias e polias, tá?
Então, as coisas em diversas formas construtivas, geometrias, tamanhos, dependendo da sua aplicação. Então, aqui nós temos um vídeo, por exemplo. Só um instante. Eu vou voltar ele aqui para explicar de novo. Só um instante. Então, se você observar aqui, ó, nós temos uma primeira polia ligada ao motor, uma segunda polia. Quem transmite movimento entre elas é o elemento flexível, que é uma correia de geometria plana, tá? Então, se você observar aqui, ela não está parada, ela está girando. Cortando, professor André, a transmissão, certo? O vídeo ou áudio? Ok, professor, só que o vídeo está um pouco mais lento mesmo. Não, o vídeo ele vai ser um pouco mesmo por conta de dados aqui de resolução. Mas tá tranquilo. Mas então, qualquer coisa, depois eu disponibilizo o link para vocês, vocês conseguem ver alguns pontos, esses vídeos, esses detalhes mais na íntegra, tá? Tranquilo? Então, só voltando aqui rapidinho, eu vou tentar falar um pouquinho mais lento, para ver se eu acompanho aqui, eu vou acompanhar nas duas telas aqui. Então, mas se vocês conseguem ver aqui, ó, uma primeira polia ligada a um motor, uma segunda polia, e transmite movimento entre elas, é a correia. A correia é o elemento flexível, né? Então, aqui é a motora, aqui está ligada no motor, e a outra é a movida. Você pode ver que ela tem uma variação de tamanho, essa variação de tamanho faz a jogada de relação de transmissão, tá? Então, isso aqui é a aplicação de uma correia plana. Correias planas também podem ser elementos transportadores. Então, existem as correias planas transportadoras. Tem várias aplicações industriais, várias caracterizações, e sempre estão ligadas à transmissão de movimento. Não seria de potência neste caso. Então, estou montando um vídeo aí para vocês na tela, como se fosse um centro de distribuição dos Correios, da Amazon, né? Que as encomendas são colocadas em cima da esteira, ó. Vai mostrar aí, e a esteira sai transportando o elemento até a sua posição. Então, ela pode trabalhar aí a parte de elevação, né, ó. Subida do material. Aqui não que ela seja cônica, mas é uma barreira ali, ela é normal, plana, mas aí tem uma barreira que faz o afunilamento, né, do material, tá? Esse aqui que vai mostrar aqui é uma corrente, pessoal, isso não é uma correia, tá? A correia seriam essas aqui, ó, contínuo. E aí trabalham o transporte de material. Quando a gente fala de correia, a gente acha assim que as aplicações podem ser limitadas, podem ser de porte diferenciado para ambientes mais controlados. Nem tanto. Transporte por correias ele é muito aplicado, ele é muito difundido dentro da engenharia, dentro dos sistemas de transporte. Por exemplo, vou passar um vídeo aqui para vocês que talvez alguns não conheçam, outros devem conhecer. Já escutaram falar na esteira transportadora do Porto do Pecém? Uma correia transportadora que tem aproximadamente 12 quilômetros e leva o minério lá do porto, do navio, que vem de navio, até a siderúrgica, tá? Então tem um videozinho aqui, vamos ver se ele consegue passar na íntegra. Tem um áudio dele, eu vou passar para vocês. O sistema de transporte de minérios do Porto do Pecém já entrou em operação. São 12 quilômetros de correias transportadoras com capacidade para conduzir até 2.400 toneladas de minérios por hora, respeitando o meio ambiente. Mais uma obra de um governo que faz mais no presente para que o Ceará continue fazendo mais no futuro. O Ceará faz muito mais. Governo do Estado, construindo um novo Ceará. Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou voltar a imagem aqui onde a gente quer discutir. Então, são 12 quilômetros, tá? Ela vai lá do porto, lá no cais do navio, até a siderúrgica, né? São os transportadores, é uma correia elevada. Tem uma imagem bacana dela aqui.
Só um instante. Chegar aqui, eu dou o pause aqui. Então aqui você vai ver pela imagem aí que está passando para vocês, ó, ela vem já lá de dentro do mar, né, do pier lá, transportando, e ela vai distribuído pelos seus 12 quilômetros até a siderúrgica. Então observe aí que ela vai ganhando terreno. Se vocês passarem ali por São Gonçalo do Amarante, você passando pelas estradas, você consegue visualizar ela. Então é um transportador que leva minério, ele falou aí 2.400 toneladas hora, então veja que é um porte já um pouco mais elevado. É uma tecnologia difundida, muito utilizada, ok? Saindo das correias planas, nós temos, na verdade eu coloquei 2 videozinhos interessantes aqui para vocês, não sei se ele vai ficar cortado, mas se ficar depois vocês assistem na íntegra aí da gravação. Aqui é um transportador plano, e aí se você observar aí no funcionamento dele, a caixinha ela se locomove sobre a esteira. Não que a caixinha tenha rodas, mas essa esteira ela tem um sistema lógico de transporte inteligente, que a gente chama, né? Ela trabalha ali o posicionamento do elemento sobre a esteira. O vídeo ele fica um pouco pulsado para assistir assim, mas depois vocês assistem a gravação que fica bacana visualizar. Coloquei um segundo vídeo aqui também. Ele vai mostrar aqui nessa parte, ó, vai chegar aí para vocês. Essa parte aqui justamente de posicionamento de elementos. É conjunto de roldanas motorizadas que fazem o transporte e posicionamento dos elementos. E aqui do lado é um outro vídeo. Eu vou abrir ele aqui por fora, ver se fica melhor. Então aqui, ó, se você observar, vem aqui, ó, as caixas, o material, né, ó. Aí aqui tem um alinhador, e aqui a correia, ela tem uma inteligência para a distribuição, ela tem um posicionador. Então veja que vem as caixas, elas vão ser alinhadas e assim distribuídas para uma paletização, né, para uma montagem, uma estocagem específica. Tá? Então a esteira se locomove a fim de posicionar o elemento. Vê se passa melhor aí agora. Tentando acompanhar vocês, aí eu vejo que está. Então aqui agora nós temos uma correia cilíndrica, tá? Cilíndrica, ela tem um perfil cilíndrico, não é recomendado para transmissão de potência, mas sim uma correia que trabalha em altas velocidades. É uma correia muito interessante, geralmente você vai ver ela empregada a mais equipamentos, por exemplo, aqui a gente tem um HD antigo, né, aqueles que tinham um disco rígido dentro, então você vê aqui a transmissão do motor para o centro do disco, ele era feito por meio de uma correia cilíndrica. Tem alguns transportadores também de correia cilíndrica, mas a aplicação dele é bem mais específica, tá? Geralmente é para composição de velocidade. Então aqui tem uma montagem aí, ó, onde tem 2 polias, ele vai voltar o vídeo para vocês, 2 polias cilíndricas, e aí vai ser encaixada uma correia cilíndrica, tá? A fim de transmitir movimento entre essas 2 polias. Então uma delas é o motor, que seria a polia motora, a outra é a polia movida, né, a maior movida, e aí pelo vídeo você vê ela transmitindo o movimento de uma a outra. Ok? Existem as correias trapezoidais. Correia tipo V ou trapezoidal é justamente essa que eu mostrei para vocês aqui, ó. É um dos modelos mais empregados dentro da área industrial, tá? Para a transmissão de potência. Tem uma versatilidade muito interessante em questão de funcionalidade, em questão de rendimento, né? Além de montagem simplificada.
Eu mostrei para vocês aqui uma polia de apenas um canal, que vai trabalhar em conjunto aí com a correia, né, para transmitir o movimento. Na tela aqui nós temos um desenho técnico já de um conjunto com 2 correias, 3 ou mais correias. Então, isso aqui, quando você faz o dimensionamento da transmissão, ele pode dar um número maior, além de uma correia só. Tá? Tudo isso padronizado. Coloquei um videozinho aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vai ser 2 pontos. Nós temos aqui uma montagem, onde, se vocês observarem, ele é feito por 2 correias, né, ligadas a uma polia maior e uma polia menor, tá? Essa é a grande jogada quando você trabalha transmissão por correias. Por quê? Quando você trabalha esse sistema, se você trabalha ali a variação do diâmetro entre as polias, você faz uma jogada de ganho ou de velocidade ou de potência. Como assim? Por exemplo, vamos supor que na primeira situação, isso aqui fosse um motor elétrico, seria o motor, e aqui a movida. Vocês compreendem que, em função dos diâmetros, esse aqui tem uma velocidade maior do que esse, né? Esse aqui vai ter que girar mais vezes do que esse elemento. Então, aqui no caso, você tem uma redução de velocidade. Quando você reduz a velocidade, consequentemente, você aumenta o torque. Então, tecnicamente, de forma teórica, se eu diminuo minha velocidade em 10 vezes, eu estou amplificando meu torque em 10 vezes. Mas por que teoricamente? Porque existem perdas, rendimento. Tá? Uma correia trapezoidal dessa industrial, ela pode trabalhar ele de 90%, 95%, 98% até, dependendo da instalação correta dela. E aí, se eu montar esse conjunto ao contrário, como assim? A motora ser a maior e a movida menor, você vai ver que a movida vai ter um ganho de velocidade, né? Ela vai girar muito mais do que a motora. E aí, nesse caso, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o torque. Então, você tem ali grandezas proporcionalmente inversas, que você consegue fazer essa variação. Aí, se eu usar uma polia de 1 para 1, você não altera nem velocidade, nem torque. Você apenas transmite movimento entre pontos distintos, ok? Então, no vídeo aí ele mostra só o funcionamento, tá? É uma turbina de água, conforme a água passa aqui embaixo, ó, ela gira essa polia maior, que transmite movimento. Pessoal, isso aqui não é um motor, ele é um gerador, tá? E gera energia, ok? A gente chama de hidroturbinas, né? Que trabalham a parte de água. Tá? Importante para a gente é ver essa parte aqui das polias. Então tem uma polia maior e uma polia menor. Aqui no caso é uma amplificadora, tá? A motor é a maior. Então ele amplifica a velocidade ali para o gerador. Aí só vai mostrar a água, ok? Saindo das correias V, existe uma derivação delas que é a correias V-Rex. A V-Rex nada mais é do que um duplo posicionamento trapezoidal. É como se fosse uma correia em cima da outra. Mas por que isso? Quando a gente falou de correia V aqui e mostrou essas imagens, se vocês observarem, o contato dela sempre é interno à peça. Este contato interno faz com que o V seja necessário somente na parte interna. Quando você vem para uma segunda montagem, onde pode ter a possibilidade de ocorrer um contato externo, como assim? Olha aqui esse conjunto aqui embaixo. Onde está o ponteiro vermelho aí para vocês. Veja que a correia vem aqui, ó, gira a polia num sentido. Então, estou acompanhando a correia, ó, contato interno. Ela vem, continua. Contato interno aqui. Quando chega aqui, ó, opa, contato externo. Contato interno, contato interno. Ou seja, ela pega momento internamente, momentos externamente. Por isso que a V-Rex, ela tem a geometria V dos dois lados. Ok? Correias V múltiplas, ou conhecida como polycham também, né? É um tipo de correia que tem as correias V unidas por uma faixa superior, né? Por uma camada superior, geralmente aplicada quando você tem ambientes hostis, trabalhos pesados. Então isso ajuda a ter uma maior resistência e durabilidade na sua correia. Não é um vídeo correto que eu coloquei aqui, mas eu coloquei uma imagem. Por exemplo, aquela máquina que fresa o asfalto. Isso aqui é uma fresadora. Aquela que tira a parte de cima do asfalto por recapeamento, né?
que a rua fica toda ranhurada, quem aciona a fresa, que é a ferramenta que raspa o asfalto, são essa correia PolyChem de 10 canais. Ó. Então ela tem 2 canais ligando essas polias, tá? Ela aciona o fresamento e vem lá do motor hidráulico. Ele faz a transmissão do sistema, ok? Saindo das correias Vs, existe um sistema chamado CVT. Vocês já devem ter escutado alguma propaganda, já viram em carros, câmbio CVT, né? O antigo Sentra, Honda Civic, o Honda Fit, na verdade, eles têm câmbio CVT, são carros que têm essa tecnologia. CVT nada mais é do que um conjunto de correias variadoras de velocidade, né? Então, a transmissão variadora... esqueci a sigla exatamente. Correias, não. Conjunto variável de transmissão. Esqueci agora, desculpa. Exatamente a sigla CVT, né? Mas nada mais é do que uma transmissão variável de potência, tá? Você tem 2 polias. Essas polias ligadas por intermédio de uma correia, um elemento flexível, e elas mudam de diâmetro conforme a sua função, sua funcionalidade. E conforme ela varia de diâmetro, você varia a relação de transmissão entre elas. Então eu coloquei o videozinho aqui mostrando a caixa de marcha do Honda Fit, tá? Vou aumentar só aqui para a gente poder assistir melhor e eu explicar para vocês a grande jogada. Então ela está lá dentro da transmissão. Vocês observem aqui o elemento flexível, é esse central, e aqui são as polias. Olha como ela muda de diâmetro conforme o funcionamento, tá? É um sistema mecânico que faz essa variação no diâmetro das polias. E por que você variar o diâmetro das polias? Justamente para variar aquela... Pronto. Olha aí. Transmissão continuamente variável. Legal. Valeu, Emanuel. Deu uma pergunta, pesquisou aí o CVT para a gente. Tinha esquecido esse fator. Qual que é a grande jogada? Você tem ali uma variação entre relação torque-potência, torque-velocidade, potência-velocidade, conforme a sua necessidade. Então, nós vamos colocar uma imagem lateral aqui, que vai mostrar justamente essa variação nos momentos dela. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu quero que vocês observem esses 2 eixos, o que vai acontecer. Veja que um está no diâmetro menor e o outro está no diâmetro maior. Tem essa marcação nas polias para você ver a velocidade de giro, mas pensem assim, a polia menor, ela tem uma velocidade mais alta e um torque menor, enquanto a polia maior tem uma velocidade menor e um torque maior. Quanto maior a polia, maior o torque e menor a velocidade. Então, aqui no caso, ó, a velocidade está aqui, o torque está aqui. Quando você muda, altera essa característica, o que era velocidade agora vai ter torque, e agora o que tinha torque vai ter velocidade. Então, veja aqui, pelo próprio giro, a velocidade de giro. Quando você deixa ela igual, é 1 para 1, sincronizou os movimentos. Quando você volta para o inicial, você inverte aqui qual delas tem maior torque e qual delas tem maior velocidade. Tá? Por que essa variação, pessoal? É o mesmo princípio da caixa de marcha. Tem momentos ali que eu preciso sair com o carro, que é o momento de maior torque, eu tenho uma relação, né? A menorzinha vai dar torque para o sistema. Quando eu já estou com uma velocidade desenvolvida, que eu quero apenas manter essa velocidade, eu não preciso mais de torque, eu preciso de velocidade. Ele inverte a relação de transmissão, transmitindo velocidade para o sistema. Tá? Ou seja, transmissão continuamente variável. Beleza, vamos lá. CVT é uma coisa de outro mundo? Não. Difícil de se ver? Não. Existem nos carros. Mas os carros são tecnologia japonesa. Tranquilo. Existe uma competição chamada Saime Nibaja, para quem não conhece. É uma competição entre escolas de engenharia, onde os alunos, a Unifor tem um grupo do Baja, tem o carro nosso Baja, tá? Ele está desmontado lá na oficina mecânica, e a transmissão do Baja utiliza um CVT para a transmissão de velocidade do veículo. Então a gente usa o CVT, por exemplo, no Saime Nibaja, no Baja da nossa universidade, da Unifor. Correias sincronizadas ou correias dentadas. Pessoal, correias dentadas são correias dotadas de dentes
que engrenam em polias também dotadas de dentes. Então, a correia dentada, não sei se vai mostrar bem legal minha câmera aí, ó, mas internamente dela tem dentes padronizados, tá? Vou pegar um maiorzinho aqui, ó. Então, você tem uma correia que tem dentes, tá? Esses dentes são padronizados, isso aqui é uma T20, e você tem ele que varia em função da aplicação, dentes menores, ó. Ok? E qual que é o intuito dessa correia? Engrenar numa polia também dentada, então elas fazem o perfeito encaixe aqui dos elementos, tá? Ó, elas engrenam corretamente aqui, ó, os dentes, os dentes encaixam corretamente na polia e transmite movimento entre polias, ok. Mas por que não usar uma correia V e sim uma correia sincronizada? Quando se tem a necessidade de manter o sincronismo, você usa uma correia dentada. A correia V, correia plana, são superfícies planas em contato com outras superfícies planas das polias e das correias que transmitem potência por meio do atrito. Só que dependendo de fatores como umidade, temperatura, potência, elas podem deslizar. Deslizando, você perde essa propriedade de transmissão de potência. Consequentemente, não recomendado. Para algumas situações, cuidado. No caso aqui, por exemplo, eu coloquei um videozinho como se fosse uma mesa de um router, né, de uma CNC. Vou aumentar aqui a imagem para vocês. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? O motor está ligado aí, onde está o ponto vermelho agora? Ó, nesta polia. Desta polia transmite movimento para essa primeira, que transmite aqui para essa última aqui, ó, no final. Esta aqui que está ligada ao peão cremalheira, a engrenagem plana, né? Que vai fazer a movimentação desse sistema. Então, eu vou dar o play aqui, ó. Vocês vão observar conforme o giro da polia é menor, ele vai transmitindo o movimento. E aí, por que eu uso uma correia dentada? Porque eu não posso perder o passo. Se eu, por exemplo, estiver ali imprimindo, cortando alguma peça em específico, respeitando uma geometria, se eu patinar, eu perco minha referência. Ok? Coloquei uma imagem aqui bem interessante também. Se vocês começarem a observar... Opa, pois não? Seu André. Oi, Ivan. Esses carros da Fiat, Palio, tudo usa no comando de válvula, tudo com essa correia, né? Tudo correia, né? Eu andei trocando algumas, você não pode errar um dente aí, porque aí o estrago é grande, viu? Perde o passo, né? Empena a válvula, faz um estardalhaço louco no carro. Exatamente. Não pode perder um dente desse... O sincronismo, né? Isso, é o que você falou aí, né? É para sincronismo e... O comando de válvula ali, para quem não conhece, vamos só explicar aqui melhor para eles, Ivan. Você pega o giro do virabrequim e combina o movimento dos pistões com a abertura e fechamento das válvulas. Então, como ele falou, né, pode empenar um eixo virabrequim, estourar um cabeçote. Se você errar o sincronismo, por exemplo, seu pistão está comprimindo e ocorre a explosão, você abre a válvula no momento errado, você pode ter um estrago ali no seu motor, entendeu? Perfeito. Então, tem que ter um sincronismo, né, para o funcionamento. E isso em qualquer velocidade, né? Se o motor estando ali a 1000 RPMs, ele estando ali a 7000 RPMs. Então, o sincronismo ali, no caso da Fiat aí, como o Ivan está falando para a gente, é por meio de correias, né? É um dado interessante. Eu ia dar o exemplo aqui, eu coloquei até a foto de uma transmissão de uma moto, né? Antigamente as motos a gente olhava, todas elas eram por correntes. E hoje em dia, logicamente, eu não estou falando motos de baixa cilindrada. Se você começar a olhar algumas motos de alta cilindrada, a partir de 750, 900 cilindradas, e aí para cima, você vai ver que hoje em dia as motos estão vindo com correias para transmissão. Por que uma correia substituir uma corrente? Primeiramente, peso específico, né? A correia ela é muito mais leve. Mas você tem lá a moto exposta à umidade, exposta a ambiente poeirento, tudo bem, mas você tem como dimensionar isso acontecendo e ela ter uma eficiência elevada. Então, quando você trabalha ali uma correia, por exemplo, no lugar de uma corrente, você tem uma transmissão muito mais suave, muito mais silenciosa. Aí você entra não só no âmbito de eficiência, mas também conforto operacional, conforto térmico, né, do operário ali que está, o usuário que está pilotando a moto. São todos esses fatores que vão influenciando. Então, você pegar essas motos de maior cavalagem, né, de maior potência, que a gente fala, que são motos mais para viagem, né,
assim por diante, você tem ali um sistema muito mais suavizado por transmissão por correntes, por correias, ok? Cardan, né, professor? O cardan é um eixo, né? O eixo. O cardan é um eixo rígido. Mas, pessoal, se vocês quiserem colocar isso aqui numa CG, eu coloquei numa, funciona tranquilamente, viu? Você não precisa ter uma moto lá de alta potência para ter uma transmissão por corrente. Eu adaptei já numa CG e funciona tranquilamente, ok? Vantagens de utilização de correias, né? As correias, pessoal, quando corretamente dimensionadas, funcionam quase sem ruído. Ah, professor, mas lá no carro, lá de casa, às vezes eu acelero ou giro o volante e eu escuto a correia gritar, né? Que dá aquele grito alto, aquele barulho alto. Ali ela já está precisando de alguma manutenção, já está tendo ali alguma avaria, né? Ela se desgastou, aconteceu alguma coisa que você tem que dar a manutenção. Uma correia corretamente especificada, dimensionada e instalada, ela trabalha praticamente sem ruído, tá? Melhor absorção de choques e amortecimento, né, de choques, por ser um elemento flexível, caso você tenha algum solavanco ali, algum momento de pico de tensão dentro do seu trabalho, do seu sistema, a correia ela dá uma amortecida, ajuda a dissipar, né, esse solavanco. Disposição simples, sem caixa de transmissão, geralmente elas estão expostas ao ambiente, apenas cobertas e protegidas, né, NR12 ali contra qualquer possibilidade de machucar o operário. Dispensa lubrificação, correias não trabalham com lubrificação, ao contrário, elas trabalham pelo princípio de atrito, né? Então, longe de lubrificar uma correia. Desacoplamento fácil, tanto montagem quanto desmontagem é bem simples. Simplificação do projeto, não é difícil você especificar uma correia. Baixos custos de instalação e manutenção, tem gente que adora essa palavra, né? Essas palavras, né? O baixo custo. Correias são baratas, tá? É um sistema simples, rápido e barato de se montar. Aciona diversos eixos simultaneamente, vou mostrar isso para vocês aí já já. Simples variação de relação de velocidade, então você pode mudar somente o diâmetro das polias, você já altera a relação de transmissão do seu sistema. Limitam sobrecarga através da ação do deslizamento. Então uma correia, quando ela é corretamente dimensionada, ela transmite um torque calculado. Caso esse torque exceda ou tenha um travamento, ela desliza na polia, evitando assim a quebra, né, a falha do sistema. Alta durabilidade, quando... Oi, pois não? É o esticador, né, que também muitas delas têm, né, para praticamente todas. Fazer a gente precisa. Perfeito, né? Exatamente, a gente afrouxa, faz o encaixe e estica. Um dado muito interessante, isso vocês vão aprender lá, pessoal, a gente aqui, nosso intuito não é dimensionar correias, vocês vão aprender em outras disciplinas mais pra frente. Mas quando a correia está lá montada, não é correto você tensionar ela até no máximo. Isso aí vai levar um carregamento extra para os seus mancais, para o seu eixo, né? Porque, querendo ou não, quando você estica uma correia, tem uma tensão entre ela, e quem segura essa tensão são justamente os mancais, né? Os apoios dos eixos. O correto, quando você faz o esticamento de uma correia, tem equipamentos que você mede a tensão dela, mas tecnicamente que a gente aprende, né, na escola, quando você tem ela tensionada, você pressiona, né? Eu tenho uma polia desse lado, outra polia desse, e eu pressiono o centro dela. Se esse deslocamento exceder 1 polegada, que na verdade é 25,4 milímetros, você deve esticar um pouco mais. Então o correto é que essa deformação com a sua própria força humana, você apertando ela aqui, não exceda 1 polegada, tá? E aí a correia está corretamente tensionada, ok? Mas isso é uma coisa muito interessante, que é justamente esse último item, ó. Alta durabilidade quando corretamente dimensionadas e instaladas. Quando você pega a literatura sobre correias, a maior recomendação que eles fazem é sempre siga as indicações do fabricante. Então, seja uma correia Goodyear, seja uma correia de qualquer fabricante, sempre vai vir na especificação dela lá qual é a correta instalação e condicionamento da mesma. E aí você vai ter um sistema de transmissão extremamente eficiente, ok? O Manuel comentou aqui, já existem muitos carros onde a correia não precisa ser trocada, né? Assim, tudo é em função da utilização, né? Do ambiente que você trabalha, das condições de trabalho. Tem alguns carros que têm correias com durabilidade mais alta, outras mais baixas, mas, infelizmente, tem um parâmetro, tem um fator que a gente não consegue controlar, que é justamente o parâmetro que está no controle do sistema, que é o fator humano.
Então, dependendo de como a pessoa trata o veículo, dependendo de como a pessoa dirige o veículo, o ambiente que ela submete o veículo vai dizer se dura mais ou menos ali um conjunto, tá? É igual você perguntar para uma pessoa, quantos quilômetros roda um pneu? Tem gente que vai falar que é 10, tem gente que vai falar que é 20, tem gente que vai falar que é 50 mil quilômetros, né? Depende de quem está conduzindo o sistema, das manutenções e assim por diante. Tranquilo? Padronização universal, isso é uma coisa muito interessante, né? Ela é mundialmente padronizada, permite grandes variações de velocidade. Aqui a gente colocou uma relação de transmissão até 6, tem uma característica que vocês vão aprender depois em função dos diâmetros das polias. Facilidade e rapidez na variação de velocidade quando instaladas juntamente com polias escalonadas. O que é uma polia escalonada? É uma polia que tem diâmetros distintos. A qualquer momento ali você desliga, para a máquina, afrouxa, muda a correia de posição, estica novamente. Com isso você muda o diâmetro das polias, varia a sua velocidade. Utilização de múltiplos eixos concordantes, opostos, ou eixos de posições inclinadas ou cruzadas. Isso aqui é uma coisa muito interessante também. Por causa, já mostra a imagem, só voltar aqui no raciocínio. Por serem flexíveis as correias, elas permitem você fazer ligação entre eixos não corretamente alinhados. Vou mostrar isso para vocês. Aqui é uma imagem de um conjunto de correias acionando múltiplos eixos. Como assim? Tem aqui ó, o nosso motor, tá? O pontinho vermelho vai chegar em cima dele ali, ó, chegou. Veja que tem 3 correias acionando essa segunda polia, que é aqui no meio, e aqui ela tem 5 canais. Vem um para esse lado, vem um outro aqui para cima, ou seja, acionando múltiplos eixos. Tem esse vídeo aí que vocês já devem ter visto a nível de internet, ele vai começar aí para vocês. É uma máquina agrícola, onde você tem apenas um único motor e todos os mecanismos são acionados por meio de correias. Pronto, voltou aí, ó. Então depois você assiste um vídeo aí na íntegra que você consegue ver lá o funcionamento do mesmo, tá? Logicamente não são sempre mil maravilhas, existem desvantagens em utilizar correias. O escorregamento na transmissão de força é limitada pelo atrito. Então, a potência de transmissão está relacionada ao atrito. Ocupam espaços maiores quando comparados a outros sistemas de transmissão. Engrenagens, por exemplo, as engrenagens, a gente vai falar já delas, quando eu transmito movimento, elas estão em contato uma com a outra, correto? Então, a distância entre eixos aqui é próxima. Quando você faz a transmissão por polias e correias, você precisa tensionar a sua polia. E isso afasta a distância entre centros. Então, ela usa espaços maiores quando comparada a outros sistemas de transmissão. O alongamento permanente causado pelo tempo e carga, então a correia vai laceando com o tempo, né? Ela vai perdendo geometria, por isso que ela faz barulho, deve ser trocada. A variação no comprimento da correia em função de temperatura e umidade, então temperaturas elevadas, umidades elevadas, não é recomendada a utilização de correias. Variação do coeficiente de atrito em função de poeira, óleo, umidade. Então, o princípio dela de funcionamento é atrito, cuidado, né, com poeira, detritos, óleo, que vai alterar o coeficiente de atrito ali da correia e a polia, entre a correia e a polia. Aqui, como a gente falou, né, são só alguns conjuntos de sistemas de transmissão que as correias permitem, ó, eixos no mesmo plano, né, paralelos, perpendiculares. Uma coisa interessante quando você fala transmissão por correia, por que é interessante? Porque na engrenagem é diferente, mas ó, vamos olhar aqui primeiro a correia. Se eu giro uma no sentido horário, a motora também gira no sentido horário. Então elas giram no mesmo sentido. Caso eu precise inverter esse giro, eu posso trabalhar com a correia cruzada. Ah, professor, mas a correia cruzada ela vai se tocar. Não tem problema. Isso é levado em consideração nas contas. Logicamente, ela vai ter um desgaste mais prematuro, mas você faz a substituição no período certo. Por que elas se tocam? Porque quando você inverte, uma gira horário, a outra gira anti-horário. Ok? Eixos perpendiculares por meio de apoio. Então, esse último aqui, ó, é bem interessante. Por exemplo, eu coloquei uma imagem aí para vocês do motor Boxer da Chevrolet. Quem não sabe o que é um motor Boxer, tem muito motor Boxer na aviação, né? O Ivan deve conhecer. São motores que trabalham com os pistões na horizontal, tá? É um tipo de motor.
O motor do Fusca é um motor boxer, só que é um motor boxer da Volkswagen. A Chevrolet teve o motor boxer dela, refrigerado a ar, só que esse motor não chegou ao Brasil. E por que eu coloquei ele? O que é interessante dele, que ele tem um sistema perpendicular de transmissão por correias. Então, se você observar aqui, ó, onde está passando o pontinho vermelho agora, ó, é uma correia que desce. Então, olha aqui nessa imagem lateral mais antiga, aqui é o virabrequim, o eixo virabrequim tem uma polia, a correia sobe, passa numa polia, ó, muda de plano, aciona aqui a ventoinha, o ventilador, né? Volta, passa pela polia do alternador e desce de novo para o virabrequim. Ou seja, ela trabalha em planos distintos, perpendiculares. Tá? E aí aqui é um motor, o Chevrolet Volver, que eles chamam, né? 1.600 cilindradas. Tranquilo? Legal. Falamos sobre correias e polias. Tem aqui também sentido de transmissão que a gente falou, né? Quando pega o lado interno e lado externo, para variar o sentido de variação. Ou polias escalonadas. Então, se você observar aqui, ó, tem uma polia que tem um conjunto de menor para maior e a outra do maior para o menor. Então, logicamente, eu configuro as alturas, os andares, né? Nesse primeiro aqui, ó, vai ser uma velocidade, neste último vai ser outra velocidade. Tá? Legal. Saindo de correias e polias, nós vamos falar agora de corrente de rolos e rodas dentadas. Pessoal, as características são as mesmas, as aplicações são as mesmas. O que diferencia de uma correia para uma corrente? Que elas são 100% metálicas, tá? Não é um elemento flexível, é um elemento articulado. Então é aquela transmissão que a gente tinha lá na nossa bicicleta, né? Uma coroa, um pinhão e uma corrente unindo os dois, transmitindo movimento, transmitindo torque, tá? Quando você olha esse conjunto, ele é muito empregado dentro das máquinas. São sistemas que fazem o sincronismo, a transmissão de potência ao mesmo tempo. Por que usar uma correia? Como eu vou usar uma corrente? São condicionantes. A gente viu ali que a correia não trabalha sobre altas temperaturas. Já a corrente pode trabalhar com outras temperaturas. A correia não pode trabalhar no ambiente úmido ou submerso, imerso em algum líquido. As correntes já podem trabalhar. Então veja que cada uma tem suas características de aplicação. Tá? O sistema de transmissão por correntes conduz força e movimento entre eixos, em ambos os sentidos, giram no mesmo sentido, né, os dois. Para isso, as engrenagens devem estar no mesmo plano, só trabalham da forma do mesmo plano. Transmissão por corrente de rolos é um meio altamente eficiente e versátil de transmitir potência entre eixos paralelos. Existe uma transmissão que assegura o rendimento de 98% nas condições corretas de trabalho, obtendo-se uma relação de velocidade constante e as rodas dentadas motora e movida, ou seja, elas trabalham ali em velocidades constantes, não tem deslizamento, o engrenamento é feito por dente. Quando há necessidade de transmissão de potência em locais de difícil acesso, grandes distâncias entre centros, condições abrasivas ou poeirentas, entre outras, as correntes de rolos apresentam resultados extremamente satisfatórios, sendo o tipo de corrente o mais utilizado em todo o mundo. A corrente é muito utilizada em questão de aplicação. Transmissão ocorre por meio do acoplamento dos elos dos dentes com os elos da corrente. Então a corrente ela tem essa parte cilíndrica, tá? E aí ela vai encaixar dentro da engrenagem. A engrenagem é a roda dentada. Quando a gente fala de alguns sistemas de transmissão, aqui é só um detalhe interessante a nível de curiosidade. Grandes choques periódicos, a corrente ela é estática, ela é mecânica, né? Ela não tem flexibilidade. Então qualquer solavanco, qualquer travamento, ela transmite isso para a outra polia. Grandes distâncias, né, quando ocorre a transmissão, ela gera uma barriga, a corrente tem um peso específico, ela é pesada, e aí você pode trabalhar ela com algum esticador, com algum sistema. Então, se você olhar uma corrente, eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos os elos, né, e ela gera um peso específico, ela é um elemento que tem uma certa massa. Então, dependendo da velocidade, a tendência dela é sair, né, da polia, sempre tangencialmente assim, força tangencial ali. Isso leva à vibração do sistema. Para evitar isso, nós temos alguns esticadores específicos de trabalho. Então, se você estudar depois, quando você olhar correntes, vocês vão ver diversos sistemas de esticamento. E um dado interessante, as correntes, pessoal, não fiquem presos apenas àquele modelo que a gente usa na bicicleta, não. As correntes podem ser simples, duplas, ou essa que eu mostrei para vocês, serem
triplas. Como assim tripla? Ela tem 3 carreiras de rolos. Então, se você observar, é uma peça única, não estou colocando uma do lado da outra, né? Ó. Ela é um elemento único, tá? Que tem 3 carreiras de rolos. Opa, se minha corrente tem 3 carreiras de rolos, eu preciso de uma engrenagem com 3 carreiras de dentes, né? Então, aqui, ó, ela tem 3 linhas de engrenamento, 2 ou 1, tá? Outra coisa também, não fiquem presos ao forma construtiva, geometria. Ela não é somente metálica, existem não metálicas para diversas aplicações e também correntes de elos customizáveis, adaptáveis, como assim? Com abas de passo variável. Por exemplo, quando vocês fizerem a disciplina de máquinas de levantamento e transporte, vocês vão estudar lá transportadores drag. O drag é um transportador por corrente. Corrente como esta. Então, você utiliza essa corrente para transporte de material. Tá? Como é a composição de uma corrente? Nós temos aqui, né, o nosso elo da corrente explodida. Temos o pino. O pino é justamente o elemento de resistência que faz o travamento, juntamente com as placas internas e externas, né, que fazem o apoio ao pino. Temos aqui a bucha, que essa bucha nada mais é como se fosse o nosso mancal deslizante, e os rolos, que vão girar sobre as buchas na hora do engrenamento, suavizando o engrenamento. Existem as correntes, tanto que uma das primeiras aulas que nós trabalhamos sobre montagem, nós fizemos uma corrente Half-Link, lembra? Corrente Half-Link, pessoal, ela tem um elo macho e fêmea no mesmo elemento. Por que isso? Porque, tecnicamente, vocês já desmontaram lá a corrente da bicicleta de vocês, vocês vão ver que esse tipo de corrente convencional, a Full Link, ela tem o elo macho e o elo fêmea. Então, eles vão intercalando o casal aqui, né? Quando eu preciso desmontar uma corrente, eu tenho que tirar o casal. O macho não encaixa no macho, a fêmea na fêmea. Aí eu tenho que tirar o conjunto inteiro para ela encaixar. Já a Half-Link, no mesmo elo, ele tem tanto o macho quanto a fêmea. E aí a gente faz o correto posicionamento. Tá? A união das correntes podem ser por um elo de ligação travado por uma cupilha ou por um anel elástico, né? Um grampo elástico. Esse caso aqui é um grampo, ó. Tá aqui o grampo instalado. Aqui já não tem grampo, ó, né? Que é justamente esta primeira imagem aqui, onde está o ponteiro vermelho aí, tá? E uma coisa interessante também, nós falamos na aula passada da chaveta ser um fusível, né? A corrente, pessoal, como elemento de transmissão, você pode comprar um elo dela, uma carreira de elos dela, com uma capacidade de resistência menor. E esse elo, ele trabalha justamente como fusível. Em que sentido? Se houver um travamento, uma sobrecarga, esse elo da corrente quebra e tira a corrente do sistema e não inutiliza o sistema de transmissão. Logicamente, isso é calculado e é uma chave de segurança. Tá? É um elo mais fraco da corrente. Saindo de correntes, vamos entrar em engrenagens. Professor, eu sempre escutei falar em engrenagem, mas o que é uma engrenagem? Engrenagens são elementos rígidos de máquinas, dotados de dentes padronizados, dentes esses que podem ser externos ou internos, cuja função é transmitir ou receber movimento e força, né, entre eixos. Consiste basicamente em 2 ou mais cilindros, nos quais são fabricados dentes. Então, uma engrenagem é uma peça cilíndrica dotada de dentes. Dentes esses padronizados para que, de forma ou de outra, encaixem um ao outro e transmita movimento entre os elementos. Tá? Uma engrenagem, muitas vezes, são usadas para variar o número de rotação, o sentido de rotação de um eixo para o outro. Podem ter formato cilíndrico, cônico ou plano. Uma engrenagem plana, sim, uma cremalheira. Os dentes podem ser externos, como a gente mostra aqui, ó, ou internos, como mostrados aqui. Tá? Engrenagem cilíndrica de dentes retos. A engrenagem mais simples que existe. Os dentes delas estão alinhados com o eixo, então está aqui meu eixo, ó. O dente ele é alinhado com o eixo, tá? Transmite movimento no contato, no encaixe entre os dentes. Logicamente, é um dente sobre o outro fazendo encaixe. Pessoal, quem dá essa geometria do dente é o módulo. O módulo de uma engrenagem para a outra tem que ser o mesmo, senão não ocorre o correto encaixe. Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. O que é uma engrenagem helicoidal? Engrenagem helicoidal,
o dente é inclinado em relação ao eixo. Então aqui nós temos uma engrenagem, está aqui o eixo dela, ó. E olha aí o dente, como ela é inclinada em relação ao eixo. Por que dessa inclinação? Alguém sabe? Já teve a curiosidade de saber? Já estudaram isso? Alguém tem algum palpite? Tem alguém por aí? Não, professor. Tá, tranquilo. Pessoal, é muito interessante. Quando você tem uma engrenagem de dente reto, eu vou fazer um desenho aqui só para ajudar na explicação. Se eu ver uma engrenagem pela vista lateral dela, ela é um retângulo, tá? E quando ela tem dente reto, ela tem os dentes aqui, ó, alinhados com o eixo, né, ó. Então, aqui é meu primeiro dente, segundo dente, terceiro dente, tá? Eles estão alinhados aí. O que faz a transmissão é o contato de um dente com o outro, tá? A helicoidal, os dentes são inclinados. Então, tem um dente inclinado aqui, tem outro dente inclinado aqui, um terceiro aqui, e assim sucessivamente. A transmissão de potência, ela ocorre em função do quê? Tamanho do dente e largura do dente. Como assim a largura? Se você pegar aqui, ó, o comprimento desse dente é justamente aqui, ó, a largura da nossa engrenagem, ok? Então, ele limita a transmissão de potência em função desse comprimento. Só que nesse mesma largura de engrenagem, se eu pegar o comprimento desse dente aqui, ó, as linhas paralelas, vocês vão ver que esse comprimento de dente ele é maior do que esse, numa engrenagem de mesma largura. Consequentemente, você transmite mais potência. Sem contar que essa é a grande jogada, tá? Sem contar que quando você tem um dente reto, o contato ele é feito dente a dente aqui, né? Ó, se vocês conseguirem observar aí, não sei se vai embaçar, mas é um dente por vez. Quando você vai na helicoidal, eu não tenho outra helicoidal aqui, viu, pessoal? Mas se eu vou mostrar aqui para vocês, quando a outra encaixa, ela encaixaria aqui. Consequentemente, o engrenamento não ocorre em apenas um dente, ele ocorre em 2 ou mais dentes. Com isso, o contato é muito mais gradual, ele é um contato mais suavizado, ou seja, com menor vibração, com menor ruído. Consequentemente, por um contato, uma largura maior, transmite uma potência maior quando comparado a uma dente reta da mesma largura. Tá? Então, essa é a grande jogada. Para vocês terem uma noção do nosso dia a dia, onde as engrenagens estão ali, uma dente reto e uma dente inclinado, fazendo a diferença, é na caixa de marcha do seu veículo. Então, quando você engata as marchas para frente, de primeira a quinta, primeira a sexta, elas são engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, dentes inclinados. Mas quando você para e engata a marcha ré, a reversa, né? Ré chama no Brasil o Rzinha de reverso, né? Reversão. A engrenagem que se usa é de dente reto. Então você sente lá quando você engata ré que o barulho da transmissão é totalmente diferente. É justamente a questão do engrenamento, tá? Saindo das engrenagens cilíndricas, temos as engrenagens cônicas. Engrenagem cônica tem a função de transmitir movimento entre eixos perpendiculares, eixos a menos de 90 a 90 ou mais de 90 graus, tá? Uma engrenagem cônica, ela é cônica, tem um dente na sua periferia, na superfície cônica, e trabalha em conjunto com outra superfície, engrenagem cônica, que quando se encaixam, transmitem movimento entre eixos perpendiculares, tá? Ou seja, os eixos aqui estão perpendicularmente ligados. Ó. Meus dedos são os eixos aí, ok? Podem ter diversas formas construtivas, geométricas, dependendo da aplicação. Esse conjunto que eu mostrei para vocês é justamente essa foto aqui, ó. Tá? Dentes retos. Temos também engrenagens cônicas de dentes helicoidais. Olha aí na tela. Ela é um cone, talvez fique meio ruim aí de compreender, mas os dentes são inclinados, ó, em relação ao eixo. Mesma característica lá da engrenagem cilíndrica. Contato gradual, mais de um dente engrenado ao mesmo tempo, maior largura, maior transmissão de potência. Então, são usadas aí em diversas situações. Tá? Engrenagem plana ou cremalheira. Como assim uma engrenagem plana? Pessoal, vocês já devem ter visto aqueles portões automáticos de garagem que correm para o lado, né? Trabalham linearmente, que a gente chama. Não é o basculante que sobe, é o linear que corre para o lado. Se você observar lá, você vai ver um elemento como esse, ó. É uma engrenagem plana
nada mais é do que uma tira dotada de dentes padronizados, similares aos dentes das engrenagens, aonde trabalha em conjunto com uma engrenagem cilíndrica, conforme ela gira, essa peça anda linearmente, tá? E aí você Caixa de direção, né? Caixa de direção, legal. Caixa de direção veicular é dessa forma. O portão, tem diversas aplicações. Hoje em dia, se vocês olharem algumas obras da construção civil, os elevadores são de engrenagens, são justamente de cremalheiras. Dificilmente hoje você vê um elevador de cabo, tá? Eu falo da construção civil, ali na obra. Não é esse elevador que a gente trabalha o dia todo. A gente anda durante o dia, tá? E engrenagem sem fim. Uma das engrenagens mais interessantes que existem, tá? Ela é dotada de um peão, de uma coroa e um parafuso acionador, tá? Similar ao que está aparecendo aqui na tela. Então aqui é a coroa, ó. Este aqui é o parafuso acionador, ok? Esse conjunto, quando trabalha, faz uma caracterização muito interessante. Primeiramente, porque sem fim. Tá vendo essa rosca do parafuso? Não sei se na minha tela vai aparecer bacana, mas se você observar aqui, ele é uma rosca que, se eu ficar girando, é típica aquela montagem que você gira e ele nunca acaba, né? Porque a rosca vai andando aqui, ó, e ele nunca acaba. Por isso que ele é chamado de sem fim. E aí, ele engrena nos dentes da engrenagem aqui e transmite movimento. Então, conforme ele gira, ele vai avançando dente a dente aqui da engrenagem, né? Ó, ela vai girando conforme o giro dele. O que é interessante dessa engrenagem? São vários paradigmas. O primeiro deles, o parafuso acionador, ele é uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais com apenas um dente. Como assim um dente? Na verdade, é um fio de rosca. É um único passo que faz aqui acentuado, que faz o fio de rosca. E aqui na coroa nós temos diversos dentes. Então, por exemplo, se eu tiver um parafuso com um fio de rosca e uma engrenagem com 30 dentes, eu tenho uma relação de transmissão de 1:30. É extremamente alta. Se eu for pensar isso na engrenagem cilíndrica, se eu tiver uma engrenagem com 10 dentes, para eu ter a mesma relação de transmissão de 1:30, eu tenho que ter uma outra com 300 do lado. Entendeu? Então, ou seja, está altamente inviável. Quando você olha isso aqui, é uma aplicação também muito interessante. Escada rolante, transportador inclinado, ou até mesmo o portão da garagem lá, né? Quando você fecha o portão da garagem, você já deve ter visto que ele chega no final, ele para. Se você empurrar com a mão, você não consegue abrir. Por que ele não abre? Porque a engrenagem sem fim que tem lá no motor dele faz essa relação, faz esse travamento. Numa transmissão sem fim, a potência só entra pelo parafuso. Então tá aqui a coroa, tá aqui o parafuso. Ela só se movimenta quando o parafuso gira. Então o motor está ligado no parafuso. Se por acaso eu tentar girar a coroa para acionar o parafuso, a coroa ela vai encontrar um dente aqui, ó, que não permite ela girar. Ou seja, ela trava. Então a potência só entra pelo parafuso e sai somente pela coroa. Ok? Vocês vão aprender mais quando forem fazer usinagem, elementos de máquina, PP2. Vocês vão aprender mais sobre esses elementos. Ok? Professor, Pois não? tem algum exemplo do tipo do portão, assim? Porque o portão, né, como você falou, depois que ele fecha, você não consegue abrir mais, né? Exatamente. Mas aí tem uma chavezinha que você vai lá e coloca e consegue abrir ele manualmente, né? Você desacopla a engrenagem. É um acoplamento aquilo ali. Quando você tira a chavinha e abre, né, a alavancazinha, você está desacoplando o eixo. É um acoplamento. E aí você inutiliza lá o eixo, talvez, ou da coroa, depende do fabricante, ou do peão, em relação ao cremalheira, né, a engrenagem plana. Aí ela se locomove. Mas para voltar a funcionar, você tem que ir lá e fechar ela de novo. Ali você está acoplando novamente o sistema. Próxima aula a gente vai falar de acoplamento, se eu não me engano. Não é a próxima, a outra. Que a gente vai falar na segunda-feira, a próxima segunda-feira, próxima terça-feira, não. É na outra. Nós vamos falar sobre acoplamentos. Tranquilo? Pessoal, nós mostramos algumas engrenagens aqui para vocês. Não vão por geometria e forma construtiva, vão por especificação. Então, a engrenagem ela pode ser desde uma micro engrenagem aí, ó, que trabalha em brinquedos, né, ó, que transmite movimento em brinquedos, feitas de material sintético, tá? Como também elas podem ter um porte um pouco mais elevados. Então, vocês vão ver aí na tela de vocês a partir de agora. Uma engrenagem, por exemplo, aqui com 20 operários em cima dela, né, ó. Esses caras aqui, ó, do tamanho da engrenagem,
Entendeu? Tem várias aplicações e funcionalidades. O princípio ele pode ser aplicado a qualquer sistema, ok? Para nós entendermos melhor o que é uma polia, o que é uma correia, o que são engrenagens, não vai dar certo de corrente, tá? A corrente é um pouco mais trabalhoso, a gente vai ver depois. Eu fiz com vocês, dentro do AVA, fiquem tranquilos que não é para entrega, é apenas para reforço do conhecimento. Dentro do AVA, lá na aula de hoje, que está na terça-feira, tá? Você abrindo aqui, tem aqui, ó, peças, polias e engrenagens. Vai ter uma pastinha lá para vocês, que quando vocês abrirem ela, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. Vocês vão descompactar elas, tá? Vai ter uma base, variadora de velocidade, uma polia de 50, uma polia de 100, e não é instrução de montagem. É apenas um PDF 3D da montagem. Vou mostrar ele aqui para vocês, estou ativando ele aqui. E também um documento trazendo as especificações das engrenagens, tá? Vou explicar para vocês também. Então aqui a gente só vai ver a montagem final. Está abrindo, só um instantinho. Tirar esse ponteirinho aqui que pronto. Ó. Então aqui um lado a gente vai montar as engrenagens, do outro uma correia, tá? Para a gente só ver como que funciona isso dentro do software. As engrenagens, nós vamos respeitar aqui, ó, 1, 2 e 3. Então a engrenagem 1 ela tem 30 dentes, Z é o número de dentes, e um eixo de 20 milímetros. A engrenagem 2 tem 20 dentes, um eixo de 10 milímetros, e a engrenagem 3 aqui, a menorzinha, ó, tem 10 dentes. Todas elas têm uma espessura de 5 milímetros e um módulo 2, tá? Então vamos lá. Dentro do nosso software, nosso melhor amigo aqui, né, o SolidWorks, nós vamos pegar aqui e abrir as nossas peças. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, ó, a base variadora de velocidade. Está abrindo. Vou abrir também, só um instante que ele vai. Nossa polia de 50. Vamos abrir também a nossa polia de 100. Então, o nosso software aí está trabalhando para a abertura dos elementos, né? Ó, chapa aqui a base, né? Variador de velocidade. Tá aqui, ó, lá da engrenagem, lá da polia. Bem simples, tá, pessoal? O intuito é entender a montagem. Ele não abriu as polias ainda, vamos abrir ela aqui. Só um instante. Polia de 50. Legal. Isso aqui é uma polia de 50. E a polia de 100. Pessoal, as polias, ela não tem no elemento de máquina, tá? Não tem no toolbox. Porque geralmente uma polia a gente desenha, tá? É mais fácil desenhar do que não ter uma biblioteca. Partindo aí desses 3 elementos já apresentados. Um instante. Né, ó. Foi mal, eu desabilitei meu teclado. Nós temos a polia, a base, né, e a outra polia. Nós vamos começar com uma montagem. Nova montagem. Ok. Vamos começar pelas engrenagens. Então, eu vou inserir aqui a base variadora de velocidade. Tá? Esse lado dos 3 eixos é o lado da engrenagem. Vou deixar ele na isometria aqui, ó. Engrenagens. Vem aqui no meu toolbox. Ativo ele, caso ele não esteja ativo. Só ativar, ó. Dentro do toolbox, nós temos a parte de propulsão. Dentro da americana métrica, tem polegadas, tem na norma DIN, mas na americana métrica, temos aqui, ó, propulsão. Engrenagens. Temos a engrenagem helicoidal, temos a engrenagem de dente interno, temos cremalheira, temos engrenagem dentada, ou seja, dente reto. Vou trazer ela para cá. Não se assuste com o tamanho, nós vamos configurá-la, tá? Então, ela está abrindo aí. Quando ela abrir, primeira coisa que nós vamos escolher, então tem aqui especificação, ó, módulo 2. O que é o módulo, pessoal? O módulo é a geometria do dente, o tamanho do dente. Olha aqui o módulo 2 apresentado, com 10 dentes. Olha o módulo 6 com 10 dentes. Ele é maior. Se eu colocar, então, aqui o módulo 36, ela é gigante, tá? O nosso módulo é o 2.
Nossa engrenagem, nossa primeira, ela vai ter 30 dentes. Z igual a 30, tá aqui, ó, 30. Legal. Ela tem uma largura de 5 milímetros. Tem cubo? Não, não tem cubo. Diâmetro do eixo, nosso eixo aqui é de 20. Olha lá, ele já vai fazer o eixo de 20 ali. Deixa eu até arrastar esse aqui para cá, para facilitar. Pronto. Tem entalhe de chaveta? Não, nós não temos nenhuma chaveta. Essa é a nossa engrenagem. Vou dar um OK. Não preciso de outra. Fecho. Posição. Montagens, posicionamento. Eu sei que este furo estará alinhado com este eixo, que é o eixo de 20. Sei que essa superfície vai entrar alinhada com esta aqui. Com esses graus de liberdade que nós colocamos, ela fica presa no local, mas com grau de liberdade livre, ela gira, ó, né, ó, então ela girando aí, tá? Legal. Vamos para a segunda engrenagem. Nossa segunda engrenagem é uma engrenagem de 20 dentes, eixo de 10 milímetros. Se eu tiver dúvida do eixo, é só vir aqui, ó, avaliar, medidas, clico aqui nele, ó, diâmetro de 10. Legal. Então vamos lá no toolbox, propulsão, engrenagem dentada, arrasto para cá. Algumas configurações já vão estar salvas. Por exemplo, o módulo tem que ser 2. Módulos distintos não encaixam, tá? Número de dentes. Nosso caso agora é 20, né? Aqui, ó, 20 dentes. Ângulo de pressão. Pessoal, é 20 graus, tá? No Brasil. Existe 14,5. Você vai ver ali, ó. O dente vai mudar de geometria, ó. Mudou. E ângulo de 20. No Brasil se usa 20 graus, que é um americano, tá? Largura 5. Estilo de cubo, nenhum. Diâmetro do eixo. O eixo agora é de 10, né? 10, tá lá. Sem chaveta. Ok. Legal. Não quero outra, somente uma. Montagem, posicionamentos. Sabemos que este furo estará alinhado com este eixo. Esta superfície vai se alinhar com essa superfície. Legal. Ah, professor, mas os dentes aqui estão sobrepostos, né? Ó, vamos olhar aqui. Está um dentro do outro, mas e aí, se eu quiser fazer uma simulação, movimentar aquele... E aí? Calma, olha que interessante. Nosso melhor amigo vai nos permitir fazer um negócio. Vou posicionar primeiramente no olho aqui, ó, a engrenagem, a fim de não houver sobreposição. Então tá aqui, ó, os dentes corretamente engrenados, sem sobreposição, tá? Deixei ele ali. Vou vir aqui em posicionamentos. Olha lá. Não é posicionamento padrão que a gente usa. Também não é aquele avançado que a gente usou na dobradiça, lá com ângulo. Não é. Nós vamos em posicionamentos mecânicos. Posicionamentos mecânicos, nós temos aqui... Opa, ó, ele deu um erro aqui que eu não salvei. Eu preciso salvar meu conjunto. Salvar aqui. Montagem 1 mesmo, salvar. Vamos. Pronto. Posicionamentos. Posicionamentos mecânicos. Olha ali, ativou para a gente engrenagem. Vou clicar nele. Ele vai pedir aqui, ó, usar os elementos de referência cilíndricos das engrenagens. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu não tenho um cubo, mas eu tenho aqui o diâmetro interno. Veja que eu peguei primeiro a menor. E ele vai fazer uma relação de transmissão aqui, ó. A menor 35, a maior... Olha lá, 55. Pessoal, esse diâmetro interno ele não é confiável. Eu vou usar um parâmetro físico mais conhecido para a gente, que é o número de dentes. Sabemos que uma tem 20 e outra tem 30. Então aqui, ó, como eu peguei primeiro a menor, eu vou falar que aqui tem 20 dentes. É aqui, desculpa, toquei o teclado. E a outra tem 30 dentes. Vou dar o OK. O que aconteceu aqui? Nós fizemos o mecanismo de combinação entre elas. Como assim? Quando eu girar uma, olha lá o engrenamento na outra. A outra vai girar em conjunto, ó. Ou seja, elas trabalham engrenadas, né? Legal. Transmite o movimento. Falta uma engrenagemzinha aqui, vamos inserir logo ela aqui, ó. Engrenagem. Mesmo módulo. Módulo 2, só que agora ela vai ter 10 dentes, tá aqui 10. Nosso eixo que muda é um eixo de 5,
Tá? Pessoal, só um fator interessante, eu chamo meio de cultura inútil, mas é um dado interessante, é uma cultura, um conhecimento. Eu mostrei aqui para vocês, mas não expliquei, o ângulo de 20 e o ângulo de 14,5, tá? Que diferença é essa? Por que essa diferença de angulação? 14,5 é usado na norma DIN. Norma DIN, ela é uma norma alemã. E a ASME, ISO, né, a gente usa uma norma americana. A norma americana, ela usa 20 graus e a alemã, europeia, usa 14,5. Por que isso? Período de guerra. Na época das guerras, precisava produzir em massa. Quando se produz em massa, por exemplo, eu tenho uma peça fabricada no sul do Brasil, outra no sudeste, outra aqui no nordeste, uma no centro-oeste, que no final, para eu montar o equipamento, elas têm que se encaixar e funcionar, então existe uma padronização. Legal. Essa padronização, ela chegou aos partes, né, aos países, só que ela não podia ser intercontinental, ou seja, durante a guerra, se nós abatêssemos nosso oponente, ele não queria que a gente utilizasse as peças dele em nosso favor. Por isso que existe as diferenças de normas. Então, a engrenagem feita lá pelos europeus, lá pela Alemanha, por exemplo, na guerra, não serviam para os equipamentos americanos. Entendeu? Por isso que existe essa pequena variação de angulação entre as engrenagens. Tá? É uma cultura interessante. Para quem gosta aí, muitos chamam de cultura inútil. Posicionamentos. Eu já coloquei ela aqui na posição, tá? Vou fazer o mesmo posicionamento lá, ó, mecânico. Engrenagem. Vou pegar a maior e a menor aqui, ó. Maior, menor. A hora que eu peguei essa aqui, a maior primeiro, né? Então, quantos anos ela tem? 20. Só respeitar aqui a relação de transmissão. 20. E a menor, ela tem 10. Tá? Ok. Ok aqui. Realizamos a transmissão entre os três. Um trem de engrenagens, né? Ó. Vou colocar na isometria aqui para a gente observar. Quando eu girar a maior aqui, ó, ela vai girar a intermediária e a menorzinha lá junto, ó. Todo mundo trabalhando. Se eu girar a menorzinha aqui, ela vai girar todo o conjunto também, ó, vai girar a maior lá. Ok? Salvar aqui, reconstruir sempre. Então, montamos o trem de engrenagens, transmissão por engrenagens. Do outro lado, temos 2 eixos ainda. Vamos montar aqui as polias. Então, as polias foram fornecidas, inserir componentes, polia de 100, inserir componentes, polia de 50. O eixo menor encaixa aqui, então posicionamentos, ó, bem simples, ó, esse furo encaixa nesse eixo. Vou falar que a superfície aqui, ó, de fora da polia encaixa coincidente com a superfície do eixo. Mesma coisa aqui, ó, esse eixo encontra esse furo. Superfície aqui, ó, da polia com a superfície do eixo coincidentes. Pessoal, elas estão alinhadas aqui, ó, se a gente observar, as correias estão alinhadas. Olha o que eu vou fazer agora. Não existe dentro do software elemento flexível, tá? Mas eu posso fazer a relação de transmissão entre elas. Como assim? Vou vir aqui novamente, ó, posicionamentos, posicionamentos mecânicos, lá em engrenagem, vou clicar nela. Vou clicar aqui, ó, qual a primeira referência? Como aqui eu sei que o diâmetro é 50 e é certo, não vou precisar colocar uma relação de transmissão. Vou clicar nessa, ele já pegou a primeira face, 50 milímetros. Vou pegar a segunda aqui, ó, no de engrenagens ainda, tá? 100, segunda face. Pessoal, tem uma característica muito interessante aqui, ó, que você tem que prestar atenção. Tem aqui um itemzinho, inverter. Eu não vou clicar nele agora. Vou dar o OK, só que não é correto. As engrenagens, elas têm contato uma entre outra, ou seja, elas giram opostamente. Já as correias não, elas giram no mesmo sentido. Como eu não inverti lá, a gente fez uma configuração aqui de engrenagem, ele não tem configuração para correia. Quando eu girar essa aqui, ó, num sentido, ó, horário, veja que a outra vai girar no sentido anti-horário, proporcionalmente inverso. Não é correto, elas têm que girar no mesmo sentido. Então, vou voltar aqui em posicionamentos, botão direito, editar, e vou clicar aqui, ó, inverter. Ok. Ok, novamente, né, para fechar. Pronto, agora elas vão girar, ó, no mesmo sentido, ó. Quando eu giro uma nesse sentido, a outra gira no mesmo sentido, ó. Legal? Ah, professor, mas cadê a correia? Pessoal, não existe um elemento flexível dentro do software, mas
Nós somos engenheiros, somos criativos, nós podemos bular o sistema. Não é bular o sistema, nós vamos fazer uma falsa correia. Como assim? Vou salvar esse meu sistema, reconstruir, sempre. Vou colocar aqui de frente, só para a gente tirar umas medidas. Primeiramente, posicionamentos não, avaliar. Avaliar, medidas. Sabemos que esse diâmetro aqui, ó, é de 50, que esse diâmetro aqui é de 100, e a distância entre eixos aqui é de 100 milímetros, ó. Legal. Vou abrir uma nova peça aqui, ó. Novo, peça, ok. Presta atenção, olha a estratégia que eu vou desenhar, tá? Eu, particularmente, sempre clico aqui, vista isométrica, esboço. Como eu sei que a minha peça está deitada, eu já vou pegar o plano superior para ela ficar na posição certa. Vou desenhar aqui, ó, primeiro círculo aqui no centro. E o outro círculo aqui. Primeiro eu me preocupo com geometrias, depois com dimensões. Sei que esse primeiro aqui, ó, tem um diâmetro de 100. Tá? Esse aqui vai ter um diâmetro de 50. Sei que este furo, esse centro, com este centro estão alinhados horizontalmente e que a distância entre eles é de 100. Isso aqui foram as medidas que a gente pegou lá, né? 100. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar uma linha, vou clicar aqui em qualquer ponto da superfície para pegar a coincidência. Não é no quadrante, está no quadrante, dá errado. Vou pegar aqui. Veja que ela está tangente até qualquer ponto aqui, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado, outra linha. Vou dar um ESC aqui, ó. Vou pegar outra linha de qualquer ponto aqui até qualquer ponto aqui. Veja que não deu tangência. Vou clicar na linha, seleciono Ctrl na aresta e falo que elas são tangentes. Linha, aresta, tangente. Vou aparar que eu não quero. Não quero essa parte de dentro, nem essa parte aqui. Veja que a gente fez o perfil igual a nossa engrenagem aqui, ó, como se fosse esse perfil. Legal. Olha o que nós vamos fazer agora. Vou sair do esboço. Eu tenho aqui só a geometria. Vou pegar um esboço perpendicular a ele. Por exemplo, eu tenho esse aqui, não, o frontal ele é perpendicular, o superior não, e o direito também aqui, ó. Vou pegar aqui o plano frontal. Esboço, vou entrar nele, deixar ele de frente aqui, ó. Então tá aqui o caminho da nossa engrenagem. Pessoal, nossa correia, ela é uma correia trapezoidal, tem uma geometria de trapézio, ó. A parte de baixo ela é menor do que a de cima. Tem as dimensões padronizadas das correias, eu sei já de cabeça ela aqui, então eu vou desenhar ela direto aqui. Somente, mas, se eu quisesse saber a geometria da corrente, só procurar o catálogo lá que você tem essas dimensões. A correia que a gente usou ali é um tipo C. Então, aqui em cima ela tem 13 milímetros, tá, de largura. 13. A altura aqui, ó, dela para ela aqui é de 6 milímetros. Esse diâmetro embaixo aqui eu não sei, ele é uma consequência. Eu sei que dessa aresta inclinada até essa, não essa dimensão, eu quero essa, ó. Entre essa e essa, é uma inclinação de 35 graus, tá? Como eu vou centralizar os 35 aqui? Vou fazer uma contazinha rápida. 35 dividido por 2 é 17,5. Se eu souber que aqui reto é um ângulo de 90, mais 17,5 vai me dar posicionamento correto, o ângulo daqui para cá, ó. Então esse ângulo, na verdade, ele vai ser 90 mais 17,5. 107,5, ficou centralizado aí, legal. Aqui também é, ó, mas se eu colocar vai dar erro, então não quero, tá? Com isso, essa medida é uma consequência. Eu vou só falar que essa aresta e essa aqui, ó, são... Opa, ele pegou um ponto aqui, não é esse centro. Vou arrastar ela aqui que é mais fácil, ó, que eu quero que ela pegue essa coincidência aqui, ó, do canto, tá? Ela tá aqui, ó, desenhada fora. Vou sair do esboço. Na verdade, nem precisava sair, mas vou sair. Vou vir aqui, ó, recursos, ressalto base varrido.
Seleciono qual é a geometria que eu quero. Posso vir clicar nela aqui. Qual que é o percurso? Esse aqui, ó. Ele vai gerar a nossa correia. Olha lá. E, voilà, gerou a nossa correia. Ele estrudou seguindo uma linha. Dou OK. Temos aqui a nossa correia. Nossa correia, geralmente, ela é de borracha. Vou vir aqui em materiais só para dar uma cor nela. Editar material. Vamos falar que ela é de borracha. Borracha. Neoprene aqui, ó. Um Viton, desculpa. Aplica, fecha. Temos aqui nossa correia. Vou salvar ela aqui só. C de correia aí. Salvar. E vou voltar aqui na nossa montagem. Vou inserir ela aqui. Montagem, inserir componentes, correia. Pessoal, ela não vai girar, ela vai ficar estática, mas as peças vão continuar girando. Eu vou colocar os graus de liberdade que permite ela girar. Por exemplo, sabemos que nós fizemos, né, no diâmetro, eu sei que esse diâmetro externo e esse aqui, ó, são coincidentes, concêntricos, na verdade, ó, concêntricos. Sei que esse outro aqui também, ó, e esse aqui também é concêntrico. E posicionamentos, ó. Eu sei que essa superfície de dentro aqui, ó, vai tocar essa superfície de dentro aqui, ó, porque as medidas estão corretas. Ok. Olha aí nossa correia montada, posicionada. Pessoal, a correia só vai dar uma falsa sensação que tem a correia ali. Vou dar o OK. Se eu clicar aqui nela e arrastar, ela vai girar as duas, ó. Como se essa correia estivesse funcionando. Ok? Legal? Pessoal, sobre essa nossa aula de hoje, deu para entender o que são correias, o que são polias, o que são engrenagens, o que são correntes? Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Legal. Sobre corrente, nós vamos ver depois que tem um sistema, para vocês terem uma noção, o Solid tem uma questão só de corrente aqui para trabalhar, tá? Por favor, coloquem os nomes lá na nossa frequência para a gente gerar a nossa lista de chamada. Esse material já está disponível dentro do AVA. Então, se olhar lá dentro do nosso AVA, já tem a nossa aula. Tem o PDF da aula juntamente com as peças para essa montagem apresentada agora. Daqui para mais tarde eu disponibilizo para vocês o vídeo da gravação da nossa aula. No mais, caso tenham algumas dúvidas, questionamentos, por favor, entre em contato, nossos meios de comunicação, Ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp, ok? Todos já colocaram o nome? Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, só entrar em contato, ok? Obrigado pela atenção. Nos encontramos na nossa próxima aula de terça-feira. Até lá, bom fim de semana e bom feriado a todos. Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal. Um abraço.